A Guerra que Salvou Minha Vida, de Kimberly Bradley. Capítulo 1. Ada, sai dessa janela! A voz da mãe gritando, o braço da mãe agarrando e puxando o meu, de modo que tombei da cadeira e desabei com força no chão. Só estava dando um oi para o Stephen White. Eu sabia que não valia a pena responder, mas às vezes a boca era mais rápida que o cérebro. Naquele verão, eu viraria uma combatente. A mãe me bateu, forte. Minha cabeça acertou a perna da cadeira, e por um instante eu vi estrelas. Não quero você falando com ninguém, disse a mãe. Eu só te deixo ficar nessa janela porque tenho bom coração, mas ponho uma tábua aí se inventar de enfiar o nariz para fora, que dirá de ficar de papo com os outros. O James está lá fora, falei. E por que não estaria, disse a mãe. Ele não é aleijado, não é que nem você. Apertei os lábios para não falar o que tinha vontade, e sacudi a cabeça para esquecer. Então, vi a mancha de sangue no chão. Ai, misericórdia! Eu não havia limpado toda a sujeira da tarde. Se a mãe visse, logo somaria 2 e 2. E eu ia virar picadinho, com certeza. Deslizei a bunda até tapar a mancha de sangue e enrosquei o pé ruim para debaixo da perna. Acho bom ir preparando o meu chá, disse a mãe. Ela se sentou na beirada da cama e puxou as meias, mexendo os 2 pés bons perto do meu rosto. Daqui a pouco eu vou sair para trabalhar. Sim, mãe. Empurrei a minha cadeira da janela para o lado, para esconder o sangue. Rastejei pelo chão, deixando o pé ruim cheio de casquinhas de ferida, fora da vista da mãe. Subi na cadeira perto do fogão, acendi o fogo e coloquei a chaleira em cima. Me arruma um pedaço de pão com banha, falou a mãe. Ponha um pouco para o seu irmão também. Ela riu. Se sobrar alguma coisa, pode jogar pela janela. Veja se o Stephen White quer comer o seu jantar. O que acha? Não respondi. Cortei 2 fatias grossas de pão e escondi o resto atrás da pia. O James só voltaria para casa depois que a mãe saísse. E de todo modo, ele sempre dividia comigo a comida. Quando o chá ficou pronto, a mãe veio pegar a caneca. Estou vendo esse seu olhar, garota. Não vai achando que pode me enganar. Você tem a sorte por eu te aguentar. Não faz ideia do tanto que as coisas podem ficar piores. Eu também havia servido uma caneca de chá para mim. Dei uma golada e senti o líquido quente traçar uma reta até as minhas entranhas. A mãe não estava brincando, mas por outro lado, eu também não. Existe guerra de tudo quanto é tipo. A história que eu estou contando começa 4 anos atrás, no início do verão de 1939. Naquela época, a Inglaterra estava à beira de mais uma grande guerra, a guerra que está acontecendo agora. A maioria das pessoas estava com medo. Eu tinha 10 anos, embora não soubesse minha idade. E por mais que tivesse ouvido falar de Hitler, nos trechinhos de conversas e palavrões que subiam da travessa até minha janela, no 3º andar, não estava nem um pouco preocupada com ele ou com qualquer guerra disputada entre os países. Pelo que contei, já deve ter ficado claro que eu estava na guerra com minha mãe, mas minha primeira guerra, a que travei naquele mês de junho, foi contra o meu irmão. Jamie tinha uma cabeleira castanha escura, olhos de anjo e alma endiabrada. A mãe dizia que ele tinha 6 anos de idade, e no outono começaria a frequentar a escola. Ao contrário de mim, tinha pernas fortes, 2 pés perfeitos, ele os usava para fugir de mim. Eu tinha pavor de ficar sozinha. No apartamento, era um conjugado no 3º andar, em cima do pub onde a mãe trabalhava durante a noite. De manhã, a mãe dormia até tarde, e era eu que dava de comer ao Jamie e cuidava para que ele ficasse quieto até ela acordar. Então a mãe saía para fazer compras ou para conversar com as mulheres da travessa. Às vezes levava o Jamie, mas quase sempre não. De noite, a mãe ia trabalhar e eu dava chá ao Jamie. Cantava para ele e colocava ele para dormir. Fazia tudo que desde que me entendia por gente. Desde quando Jamie usava fraldas e era muito pequeno para ir ao banheiro. A gente brincava, cantava música e via o mundo pela janela. O sorveteiro com seu carrinho, o trapeiro com seu pônei desgrenhado, os homens retornando das docas durante a noite. As mulheres estendendo roupa limpa no varal e se debruçando para bater papo. As crianças da travessa pulando corda e brincando de pega-pega. Eu podia ter descido as escadas, mesmo naquela época. Podia ter rastejado ou me apoiado de bunda. Não era uma imprestável. Mas, na única vez em que tentei sair, a mãe descobriu e me espancou até fazer meus ombros sangrarem. Você não passa de uma desgraça, ela gritava. Um monstro com esse pé horrível. Acha que eu quero o mundo todo vendo a minha vergonha? Ameaçou tapar minha janela com uma tábua se eu voltasse a descer. Era sempre a mesma ameaça. Meu pé direito era pequeno e torto, de modo que a sola apontava para cima,
com todos os dedos no ar. O que deveria ficar para cima tocava o chão. O tornozelo não funcionava direito, claro, e doía sempre que eu colocava peso em cima. Então, durante quase toda a vida, eu nunca me apoiei nesse pé. Eu rastejava muito bem. Não reclamava de ficar tanto tempo dentro de casa, desde que James estivesse junto. Mas à medida que ele foi crescendo, passou a querer brincar na rua, ficar com outras crianças. E por que não? Falava a mãe. Ele é normal. Para o James, dizia, você não é que nem a Ada. Pode ir onde quiser. Não pode não, eu respondia. Ele tem que ficar onde eu consigo ver. No início, ele ficou, mas logo fez amizade com um grupo de garotos e passou a sumir de casa o dia todo. Voltava com histórias sobre as docas do rio Tamisa, onde atracava imensos navios com carregamentos vindos do mundo inteiro. Contava sobre os trens e sobre armazéns maiores que o nosso quarteirão. Visitou a St. Mary's, igreja cujo sino me ajudavam a marcar o tempo. À medida que os dias de verão passavam, ele ficava na rua mais e mais tarde, até que começou a chegar muitas horas depois da mãe sair. Ficava longe o tempo todo e a mãe não se importava. Minha casa era uma prisão. Eu mal suportava o calor, o silêncio e o vazio. Eu tentava de tudo para forçar o Jamie a ficar. Barrava a porta para impedi-lo de ir, mas ele já era mais forte que eu. Implorava e suplicava a mãe, ameaçava o Jamie. Então, num dia quente, amarrei as mãos e os pés dele enquanto meu irmão dormia. Eu obrigaria ele a ficar comigo. O Jamie acordou. Não gritou nem fez escândalo. Debateu-se uma vez, depois ficou ali deitado, impotente, olhando para mim. Lágrimas correram pelo seu rosto. Eu o desamarrei o mais rápido que pude. Senti-me um monstro. Seu pulso ficou com uma marca vermelha onde eu tinha prendido a corda com muita força. Não vou mais fazer isso, falei, eu prometo. Eu nunca mais faço isso. Ainda assim, as lágrimas corriam, e eu entendi. Durante toda a vida jamais tinha feito mal ao Jamie. Jamais batera nele, nem uma única vez. Agora, eu era que nem a mãe. Eu fico em casa, ele sussurrou. Não, eu respondi. Não, não precisa. Tome um pouco mais de chá antes de sair. Dei a ele uma caneca e um pedaço de pão com banha. Naquela manhã, éramos só nós dois. A mãe tinha saído e eu não sabia para onde. Fiz cafuné na cabeça do Jamie, dei um beijo no cocuruto, cantei uma música para ele, fiz tudo o que podia para que ele sorrisse. Logo, logo você vai para a escola de qualquer forma, eu disse. Espantado por não ter me dado conta disso antes. Daí você vai passar o dia todo fora, mas eu vou ficar bem. Vou ajeitar as coisas para eu ficar bem. Usei minha lábia para convencê-lo a ir brincar e acenei para ele da janela. E então eu fiz o que deveria ter feito desde o início. Eu fui aprender a andar. Se eu conseguisse andar, talvez a mãe não sentisse tanta vergonha de mim. Talvez pudéssemos disfarçar o meu pé aleijado. Talvez eu pudesse sair de casa e ficar com meu irmão, ou pelo menos ir aonde ele estivesse, caso precisasse de mim. Foi isso o que aconteceu, embora não como pensei que seria. No fim das contas, foi a combinação das duas guerras. O fim da minha pequena guerra contra o Jamie e o início da grande guerra, a do Hitler, que me libertou. Capítulo 2. Comecei naquele mesmo dia. Subi na cadeira e pus os 2 pés no chão. O pé bom, o esquerdo, o ruim, o direito. Estiquei os joelhos e, agarrando a cadeira, me levantei. Quero deixar claro qual era o problema. Eu conseguia ficar de pé, óbvio. Conseguia pular de um pé só, se precisasse. Mas era bem mais ligeira usando as mãos e os joelhos. E o nosso apartamento era tão pequeno que eu não me dava o trabalho de me levantar com frequência. Meus músculos das pernas, em especial, os da perna direita, não tinham esse costume. Eu sentia as costas fracas. Só que tudo isso era secundário. Se a minha única necessidade fosse ficar de pé, seria ótimo. Para caminhar, eu tinha que apoiar o pé ruim no chão. Tinha que pôr todo o peso em cima dele e erguer o outro pé, sem cair por desequilíbrio ou por conta da dor. Naquele primeiro dia, permaneci junto à cadeira, sem conseguir me equilibrar direito. Bem devagar, eu transferi um pouco do peso do pé esquerdo para o direito e fiquei sem ar. Talvez não fosse tão ruim se eu já caminhasse desde o início. Talvez os ossinhos tortos do meu tornozelo já tivessem se acostumado. Talvez a pele já fosse mais calejada. Talvez. Mas eu não queria saber. E essa história de ficar de pé sem segurar nada me aproximava do Jamie. Larguei a cadeira, balancei o pé ruim e empurrei o corpo todo para frente. Senti uma dor no tornozelo, feito uma faca, e eu caí. Levanta, agarra a cadeira, fica em pé direito, dá um passo para frente, cai, levanta, tenta de novo. Agora com o pé bom primeiro. Um arquejo rápido, um movimento do pé ruim e então queda.
Machuquei a pele da sola do pé. Sujei o chão de sangue. Depois de um tempo, eu não aguentava mais. Desabei de joelho trêmula, peguei um pano e limpei a sujeira. Esse foi o primeiro dia. O segundo foi pior. No segundo, o pé e a perna esquerda também doíam. Foi difícil esticar as pernas. As quedas deixavam meus joelhos roxos e as feridas do pé ruim não haviam sarado. No segundo dia, tudo que eu fiz foi ficar de pé, segurando a cadeira. Fiquei de pé e olhei pela janela. Pratiquei a transferência de peso de um pé para o outro e então deitei-me na cama e solucei de tanta dor e cansaço. Guardei segredo, claro. Só queria que a mãe soubesse depois que eu estivesse andando bem, e achava que o Jamie ia acabar contando para ela. Poderia ter gritado a novidade para a rua, mas de que teria adiantado? Eu observava as pessoas pela janela todo dia, às vezes, inclusive, falava com elas, mas embora elas muitas vezes acenassem e até dissessem "Olá, Ada", quase nunca tentavam falar comigo de verdade. Talvez a mãe sorrisse para mim. "Olhe só como você é esperta", talvez ela dissesse. Meus pensamentos foram mais longe. Depois de um dia difícil, quando eu apoiava a perna na cama e tremia com todo o esforço para não chorar mais, pensei na mãe me tomando pela mão e me ajudando a descer as escadas. Pensei nela me guiando pela rua, dizendo a todos: "Essa é a Ada, é a minha filha. Vejam, ela não é tão imprestável quanto a gente pensava." Afinal de contas, ela era minha mãe. E eu me imaginei ajudando ela com as compras e me imaginei indo à escola. "Me conta tudo", pediu ao Jamie tarde da noite. Coloquei ele no colo pela janela aberta. "O que foi que você viu hoje? O que aprendeu?" "Eu entrei numa loja que nem você pediu", respondeu meu irmão. "Uma loja de frutas, fruta para todo lado, pilhas de frutas em cima de umas mesas e coisas parecidas." "Que tipo de fruta?" "Ah, maçã. E umas que pareciam maçã, mas não eram. E umas redondas que eram da cor do pôr do sol e brilhosas, e umas que eram verdes." "Você tem que aprender os nomes." "Não deu", respondeu Jamie. "Quando o homem da loja me viu, me pôs para fora. Falou que não precisava de mendigos imundos roubando as frutas dele e me enxotou com uma vassoura." "Ah, Jamie, você não é um mendigo imundo. Nós tomávamos banho às vezes, quando a mãe começava a se incomodar com o nosso cheiro. E você não ia roubar." "Claro que ia." Ele meteu a mão dentro da camisa e puxou uma das maçãs, que não eram maçãs, ondulada, amarela e macia. Era uma pera, embora não soubéssemos. Quando mordemos, o suco escorreu pelo nosso queixo. Eu nunca tinha provado uma coisa tão gostosa. No dia seguinte, Jamie roubou um tomate, mas no outro foi pego tentando roubar uma costeleta, no açougue. O açougueiro deu uma surra nele, bem no meio da rua. Depois veio com ele até a nossa casa e contou tudo à mãe. Ela o agarrou pelo pescoço e tratou de dar outra sova nele. "Seu idiota, roubar doce é uma coisa. O que você está querendo com uma costeleta?" "A Ada está com fome", ele respondeu chorando. Eu estava com fome. Andar dava tanto trabalho que agora eu vivia com fome. Mas era a resposta errada. O James sabia disso. Vi seus olhos arregalados e assustados. "A Ada?" Eu já devia saber. A mãe se virou para mim. "Ensinando seu irmão a roubar para você, sua fedelha imprestável." Ela veio me bater com o dorso da mão. Eu estava sentada na cadeira. Sem pensar, pulei de pé para desviar do golpe. Ela me pegou em flagrante. Não podia dar um passo. Não sei entregar o meu segredo. Mas a mãe me encarou com o olho faiscante. "Você está ficando atrevida, hein? Fique de joelhos e entre no armário." "Não, mãe", respondi, desabando no chão. "Não, por favor." O armário ficava debaixo da pia. Às vezes o cano pingava, por isso ele estava sempre úmido e fedido. E o pior, tinha baratas ali. Eu não me incomodava tanto com as baratas em outros lugares. Podia esmagá-las com uma folha de papel e jogar o corpo pela janela. No armário, no escuro, não dava para esmagar. Elas se amontoavam em cima de mim. Teve uma que entrou rastejando na minha orelha. "Já para dentro", mandou a mãe com um sorriso no rosto. "Eu vou", disse o Jamie. "Fui eu que roubei a costeleta." "A Ada vai", respondeu a mãe e virou um sorriso insensível para o Jamie. "Toda vez que eu pegar você roubando de novo, a Ada passa a noite no armário." "A noite inteira não", sussurrei, mas claro que foi. Quando as coisas ficavam muito ruins, minha cabeça dava um jeito de escapulir. Eu sempre soube fazer isso. Podia estar em qualquer lugar. Na minha cadeira ou dentro do armário, eu conseguia não ver nada, não ouvir nada, não sentir nada. Eu simplesmente sumia. Era uma coisa boa, mas não acontecia rápido bastante. Os primeiros minutos no armário foram os piores. Mais tarde, de tão espremido, meu corpo começou a doer. Eu tinha crescido. De manhã, quando a mãe me soltou, eu me sentia tonta e enjoada. Quando me levantei, senti muita dor, com cãibras e formigamentos nas pernas e nos braços. Deitei no chão. A mãe baixou a cabeça para me olhar.
Que isso te sirva de lição. Não vai ficar cheia de si, garota. Soube que a mãe havia adivinhado pelo menos parte do meu segredo. Eu estava ficando forte. Ela não gostou. Assim que saiu de casa, eu me levantei e me forcei a caminhar por toda a extensão do apartamento. Já era fim de agosto. Eu sabia que em pouco tempo o Jamie começaria a ir à escola. Já não temia tanto quanto antes ficar sem ele, mas estava apavorada por ficar sozinha com a mãe. Mas naquele dia, o Jamie chegou em casa mais cedo, com um semblante aflito. O Billy White falou que as crianças estão indo embora, ele disse. Billy White era o irmão caçula de Stephen White, o melhor amigo do Jamie. A mãe se aprontava para o trabalho, vergou o corpo para amarrar os sapatos, e ao sentar-se de volta soltou um gritinho. É o que estão dizendo. Como assim indo embora? Perguntei. Indo embora para Londres, ela respondeu. Por causa do Hitler e das bombas. Olhava para cima para o Jamie, não para mim. O que dizem é que a cidade vai ser bombardeada, então é melhor que todas as crianças serem mandadas para o interior, longe do perigo. Ainda não decidi se mando vocês. Acho que deveria. É mais barato, uma boca a menos para alimentar. Que bombas? Perguntei. Que interior? A mãe me ignorou. O Jamie deslizou até uma cadeira e balançou os pés nos travessões de madeira. Era tão pequenino. O Billy falou que eles vão no sábado. Faltavam 2 dias. A mãe dele está comprando um monte de roupa nova. Eu não tenho dinheiro para roupa nova, retrucou a mãe. E eu? Minha voz saiu mais baixa do que eu gostaria. Eu vou? E eu? A mãe continuava sem me olhar. Claro que não. Estamos mandando as crianças para morar com gente boa. Quem é que ia querer você? Eu respondo. Ninguém. Gente boa não quer ficar olhando esse pé. Eu posso ficar com gente ruim, não seria muito diferente de morar aqui. Vi o tapa vindo, mas não fui ligeiro bastante para me abaixar. Deixa de insolência, ela disse. Sua boca se contorceu no sorriso que me apertava as entranhas. Você não pode ir embora. Nunca vai poder. Está presa aqui, bem aqui nessa casa, com ou sem bombas. O rosto de Jamie empalideceu. Ele abriu a boca para dizer algo, mas eu balancei a cabeça com força e ele tornou a fechá-la. Quando a mãe saiu, ele se jogou nos meus braços. Não se preocupe, eu disse embalando. Não sinta medo. Sentia gratidão por ter passado o verão como tinha passado. Vá descobrir onde é que temos que ir e a que horas precisamos chegar. Nós vamos embora juntos. Pode acreditar. Capítulo 3. Na manhã de sábado, bem cedinho, roubei os sapatos da mãe. Foi necessário. Era o único par de sapatos do apartamento, além dos de lona do Jamie, que eram pequeninos demais até para o meu pé ruim. Os sapatos da mãe eram muito grandes, mas eu enchi eles de papel, enrolei um pano no pé ruim, amarrei bem forte os cadarços. A sensação dos sapatos era estranha, mas eu considerei que eles ficariam firmes no meu pé. O Jamie me olhou cheio de surpresa. Eu tenho que levar, sussurrei, senão as pessoas vão ver meu pé. Você está de pé, está andando. Meu grande momento, e eu já nem ligava. Havia tanta coisa me esperando. É, respondi. Estou. Olhei para a mãe, deitada na cama, roncando de costas para nós. Orgulhosa de mim? Que diabo, claro que não. Desci a escada deslizando de bunda. No final, o Jamie me ajudou a levantar e nós saímos juntos para o silêncio das ruas de manhã. Um passo, pensei. Um passo de cada vez. Era interessante estar no nível do chão. A luz era cor-de-rosa e uma neblina azul clara vinha subindo dos prédios, de modo que tudo parecia mais bonito do que mais tarde, durante o dia. Um gato fez uma curva caçando alguma coisa, provavelmente um rato. Tirando o gato, a rua estava vazia. Dei a mão ao Jamie, do meu lado direito, para me apoiar. Do lado esquerdo trazia uma sacola de papel com comida para o café da manhã. O Jamie disse que tínhamos que estar na escola às 9 da manhã. Ainda faltavam horas, mas calculei que quanto mais cedo saíssemos, melhor. Não sabia quanto tempo levaria para chegar à escola. Não queria os outros me encarando. A rua era esburacada. O que da minha janela eu não tinha percebido. Era mais difícil caminhar nela que no nosso apartamento. O sapato ajudou, mas quando cheguei ao fim da travessa, meu pé doía tanto que eu não achava que podia dar sequer um passo a mais. Mas eu dei. Vire aqui, sussurrou Jamie, não está longe. Outro passo e o meu pé ruim virou, e eu caí respirando com dificuldade. O meu irmão se ajoelhou ao meu lado. Pode rastejar, ele disse, não tem ninguém olhando. Falta quanto? Perguntei. 3 quarteirões. Quarteirões são os prédios que tem entre essas ruas. A gente tem que passar mais 3 ruas. Calculei a distância com os olhos. 3 ruas. Bem podiam ser 3 quilômetros ou 300. Acho que vou rastejar um pouco, falei. Mas rastejar na rua era muito mais difícil que rastejar no nosso apartamento. Meus joelhos eram calejados, sim, mas as pedras machucavam. E o lixo e a lama também não eram agradáveis. Depois de um quarteirão,
Tomei a mão do Jamie e me levantei. Por que você não anda, se consegue? Ele perguntou. É uma coisa recente, aprendi agora no verão, quando você estava na rua. Ele assentiu. Não vou contar. Não importa, eu respondi. O mundo já parecia gigantesco para mim. Quando eu olhava o alto dos prédios, ficava tonta. Estamos indo para o interior. Lá ninguém vai ligar se eu ando. Claro que era mentira. Eu não sabia nada sobre o local onde estávamos indo. Nem sequer sabia o que significava a palavra interior. Mas o Jamie apertou a minha mão mais forte e sorriu. A escola era um prédio de tijolos com um pátio vazio cercado por uma cerca de metal. Chegamos lá e desabamos. Comemos pão passado no açúcar e estava bom. Você pegou o açúcar da mãe? Perguntou o Jamie arregalando os olhos. Eu fiz que sim. Todinho! Nós gargalhamos alto. Agora que havíamos parado de andar, sentimos o ar frio e o chão úmido. A dor estrondosa no meu tornozelo virou um latejo profundo. Olhei todos os prédios desconhecidos, os detalhes, os ornamentos nos tijolos, as molduras das janelas, os pássaros. Não percebi a mulher que veio cruzando o pátio até que o Jamie me cutucou. Ela sorriu para nós. Chegaram cedo. Uma das professoras, pensei. Fiz que sim com a cabeça e retribuí com um sorrisão. Nosso pai deixou a gente aqui antes de ir para o trabalho. Ele falou que a senhora ia cuidar bem de nós. E a mulher assentiu. E vou mesmo. Querem um pouco de chá? Quando nos levantamos, ela naturalmente percebeu que eu mancava. Mancava uma ova. Eu cambaleava, com a sorte de ter o Jamie para me segurar. Coitadinha, ela disse. O que foi que houve? Eu me machuquei, respondi. Agora de manhã. O que não deixava de ser verdade. Posso dar uma olhada? Ah, não, falei, forçando-me a caminhar. Já está melhor. Depois disso foi fácil. Foi a coisa mais impossível que eu já tinha feito. Mas, ao mesmo tempo, foi fácil. Apoiei-me no Jamie e segui em frente. O pátio se encheu de crianças e professoras que nos organizaram em filas. Eu não teria sido capaz de caminhar 800 metros até a estação de trem. Eu estava muito cansada. Mas, de súbito, um rosto conhecido surgiu à minha frente. — É você, Ada? — perguntou Stephen White. Ele era o filho mais velho dos White. Havia o Stephen, 3 meninas, e o Billy. O bando todo parou para me encarar. Nunca tinham me visto que não fosse por detrás das janelas. — Sou eu, respondi. O Stephen parecia surpreso. — Não achei que você fosse vir. Quer dizer, claro que ia ter que sair de Londres, mas a nossa mãe disse que tinham lugares especiais para gente feito como você. A mãe não tinha falado nada sobre lugares especiais. — Como assim, gente feito eu? O Stephen baixou a cabeça. Era mais alto que eu, e mais velho. Eu imaginava, porém não muito. Você sabe, ele disse. E eu sabia. Aleijados. Ele me encarou de volta chocado. Não, de miolo mole, de quem não bate bem da cabeça. É o que todo mundo diz. Eu nem sabia que você falava. Pensei em todo o tempo que passava na janela. Eu falo com você toda hora. Eu sei que você acena e solta um blá 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 blá, mas... Ele agora parecia bastante constrangido. A gente nunca consegue ouvir você bem da rua. Não dá para entender o que você diz. E eu não sabia que você falava direito. E a sua mãe diz que você tem que ficar trancada em casa, para o seu próprio bem. Pela primeira vez ele olhou para o meu pé. Você é aleijada? Disse que sim. Como foi que chegou até aqui? Andando. Eu não podia deixar o Jamie vir sozinho. Foi difícil? Foi. Ele fez uma cara estranha e eu simplesmente não entendi. Todo mundo lamenta pela sua mãe, disse. Não havia nada que eu pudesse responder. Ela sabe que você veio? Perguntou o Stephen. Eu teria mentido, mas o Jamie se adiantou. Não. Ela falou que a Ada ia levar uma bomba. O Stephen assentiu. Não se preocupem com a caminhada até a estação. Eu dou uma carona. Eu não entendi o que ele quis dizer, mas uma das irmãzinhas sorriu para mim. Ele me dá carona, disse a menina. Eu sorri de volta. Ela me lembrava do Jamie. Então tá. Então, o Stephen White andou até a estação comigo nas costas. A professora, que me deu o chá, agradeceu a ele pela ajuda, marchando todos numa fila comprida, e as professoras nos fizeram cantar There Will Always Be an England. Enfim, chegamos à estação, cheia de mais crianças do que eu achava que era possível existir. Consegue subir direitinho no trem? Perguntou Stephen, colocando-me no chão. Eu agarrei o ombro do Jamie. Claro que sim. O Stephen assentiu. Começou a juntar Billy e as irmãs e então virou-se para mim. Por que é que ela prende você se você não é retardada? Por causa do meu pé. Ele balançou a cabeça. Que doidice. É por causa de alguma coisa que eu fiz, sei lá, para ter o pé assim. Ele balançou a cabeça de vez. Doidice. Eu olhei para ele. Doidice. Então as professoras começaram a gritar e todos subimos no trem. Antes dos sinos da igreja baterem o meio-dia, ele começou a se movimentar. Estávamos livres, da mãe, das bombas do Hitler, da minha prisão no apartamento, de tudo. Doidice ou não,
Eu estava livre. Capítulo 4. O trem era horrível, claro. A maioria das crianças não estava tão feliz quanto eu com a partida. Algumas choravam, e uma vomitou no cantinho do vagão. A professora encarregada do nosso vagão ia e vinha, toda nervosa, tentando limpar a bagunça, separar os garotos brigando e explicar pela terceira vez, 10ª ou 100ª vez que não havia banheiro no vagão, que a gente ia ter que segurar, e que ela não sabia quanto tempo faltava, e ninguém nem sabia aonde o trem estava indo, muito menos quanto tempo levaria para chegar. Sem banheiro, nada para beber, e já havíamos comido todo o nosso pão, virei açúcar na mão do Jamie e ele lambeu feito um gato. Enquanto isso, o mundo passava pela janela, cada vez mais depressa. Se eu deixasse meus olhos fora de foco, a paisagem borrava e passava ligeira. Se eu firmasse o foco em alguma coisa, ela ficava parada enquanto eu movia a cabeça, e ficava claro que era o trem, e não o mundo, que estava se mexendo. Os prédios sumiram, e de súbito surgiu verde. Verde para todo lado, um verde vivo, vibrante, esplêndido, subindo pelo ar em direção ao céu azul. Eu olhei fascinada. O que é isso? Grama, respondeu Jamie. Grama? Ele conhecia esse verde? Eu não havia grama na nossa travessa, nem nada parecido que eu já tivesse visto. Eu conheci o verde das roupas e dos repolhos, mas não o do interior. O Jamie assentiu. Fica no chão, é pontuda, mas é macia, não espeta. Tem grama no cemitério, em volta dos túmulos e nas árvores, que nem aquela ali, e ele apontou pela janela. As árvores eram finas e compridas, como os talos de aipo, só que gigantes, com um monte de verde em cima. Quando foi que você viu um cemitério? Perguntei. O que é um cemitério? Eu deveria ter perguntado isso em seguida. Eram tantas as coisas que eu não conhecia. Jamie deu de ombros. St. Mary's. Brincamos de pular carniça nos túmulos. O vigário expulsou a gente. Eu observei o verde até ele começar a embaçar. Tinha passado metade da noite acordada para que não perdêssemos a hora, e agora minhas pálpebras começavam a cair mais e mais, até que o Jamie sussurrou. Ada, olha! Vi uma garota num pônei acompanhando o trem. Estava em cima do pônei, sentada nas costas dele, uma perna de cada lado. Ela segurava umas cordas ou coisa parecida, presas à cabeça do bicho. Ela gargalhava, um sorriso de alegria escancarado no rosto, e ficou claro, até para mim, que o lugar dela era ali. A menina conduzia o pônei, dizia a ele o que fazer, cavalgava o pônei, e o pônei corria toda. Eu conhecia os pôneis da travessa, mas só os que tinham puxado as carroças. Não sabia que dava para montar neles. Não sabia que corriam tanto. A garota se inclinou para frente, perto da crina esvoaçante do pônei. Moveu os lábios, como se gritasse algo. Cravou as pernas na lateral do animal, que avançou ainda mais ligeiro. As pernas castanhas voando, os olhos vivos, os dois emparelharam com o trem e foi fazendo uma curva. Vi um muro de pedra à frente deles. Engoli em seco. Iam bater, iam se machucar. Por que ela não freava o pônei? Eles saltaram. Saltaram o muro de pedras e continuaram a toda, enquanto os trilhos do trem se afastavam. De súbito, pude sentir tudo, a corrida, o salto, a brandura, o voo. Reconheci a cena como o corpo inteiro, como se já tivesse feito aquilo centenas de vezes, como se amasse fazer. Bati na janela. Eu vou fazer aquilo, eu disse, e o Jamie riu. Por que não? Perguntei a ele. Você anda direitinho. Não contei a ele que meu pé doía tanto que eu já não sabia se conseguiria voltar a andar. Respondi. Eu ando sim. Capítulo 5. O dia piorou. Não tinha como não piorar. O trem parou, voltou a se mexer e parou de novo. O sol quente invadiu as janelas até o ar azedar. As crianças menores choravam, as maiores brigavam. Enfim, paramos numa plataforma, mas uma mulher mandona não quis nos deixar sair. Discutiu com a professora-chefe, depois com todas as outras, depois até com o maquinista do trem. As professoras diziam que a gente precisava sair, pelo amor da misericórdia, mas a mulher, que tinha uma cara de ferro e um uniforme de soldado, só que com saia, bateu na prancheta e se recusou. Estava esperando 70 mães com seus bebês, ela disse. Não 200 crianças em idade escolar, é o que diz aqui. Não quero nem saber o que está escrito no seu papel, gritou de volta a professora-chefe. A professora encarregada do nosso vagão sacudiu a cabeça e abriu a boca. Podem sair, todos vocês, mandou. Tem banheiro na estação, vamos arrumar alguma coisa para vocês comerem e beberem. Saiam! E nós fomos saindo, com uma manada retumbante. As outras professoras fizeram o mesmo, abrindo as portas dos seus vagões. A mulher, da cara de ferro, fez uma carranca ainda maior e berrou ordens que todo mundo ignorou.
Foi uma barulheira e confusão de um jeito que eu nunca vira. Melhor que fogos de artifício. O Jamie me ajudou a descer do trem. Eu estava toda dura e desesperada para usar o banheiro. Me ensine a usar o banheiro, eu pedi a ele. Parece engraçado, mas era o meu primeiro banheiro de verdade. Lá no nosso apartamento só havia um comunitário no corredor, mas eu usava um balde que a mãe ou o Jamie esvaziavam. Acho que eu tenho que usar o de menino, respondeu Jamie. Como assim o de menino? Está vendo? Ele apontou para 2 portas, como era de se esperar. Todos os meninos entram por uma porta e as meninas por outra, só que agora haviam filas se aperteando para as 2. Então me diz o que fazer. Você faz xixi, depois da descarga. O que é descarga? Como é que se dá descarga? É um tipo de alavanca que você empurra para baixo. Eu esperei a minha vez, então entrei e descobri tudo, até como se dava descarga. Havia pias e joguei água no meu rosto quente. A garota bem à minha frente, a mais maltrapilha, mais repulsiva que eu já tinha visto, usava uma pia diante da minha, o que era estranho. Franzi o rosto para ela e ela franziu de volta. De repente, percebi que era um espelho. A mãe tinha um espelho. Ficava bem no alto da parede e eu nunca dera bola para ele. Encarei a minha imagem horrorizada. Eu achava que me parecia com as outras garotas, mas meu cabelo era todo embolado, não sedoso. Minha pele era mais pálida que a delas, branca que nem leite, só que meio acinzentada, mas ainda em torno do pescoço. Os calos sujos dos meus joelhos pareciam por sobre a saia desbotada, que de uma hora para outra pareceu imunda e pequena demais. O que eu podia fazer? Respirei fundo e saí cambaleante. O James estava esperando. Eu o encarei de cima a baixo com o meu novo olhar crítico. Ele também estava mais sujo do que os outros garotos. Sua camisa já nem tinha mais cor, de tão desbotada, e as bordas das suas unhas estavam pretas. A gente devia ter tomado banho, eu disse. Jamie deu de ombros. Não importa. Mas importava. Em casa, quando eu olhava para a travessa da janela, conseguia ver a peixaria na esquina do outro lado da rua. 3 prédios à esquerda. Eles recebiam peixe todas as manhãs e deixavam a venda do lado de fora, em cima de uma tábua de pedra grossa e bem gelada. No calor do verão, os peixes não tardavam a ficar passados, por isso as mulheres faziam a seleção criteriosa e escolhiam só os melhores e mais frescos. Era isso que éramos, nós, as crianças, peixes numa tábua. A professora nos arrebanharam pela rua até um grande edifício e nos colocaram em fila, coladinhos na parede. Os homens e as mulheres do vilarejo passavam lentamente por nós, olhando para ver se éramos meigos, bonitos, saudáveis o bastante para ser levados para casa. Pelas expressões que fazíamos e as coisas que diziam, ficava claro que muitos de nós recebíamos péssimas avaliações. Deus do céu, disse uma dona, dando para trás a cheirar o cabelo de uma menininha. Estão imundos. Eles vão tomar banho, retrucou a mulher de cara de ferro. Ela coordenava as operações bem do meio do salão, ainda de prancheta na mão. Temos que ser generosos, não esperávamos tanto, temos que fazer a nossa parte. A minha parte não se estende a um bando de ratos de uma rua nojentos, retorquiu um velho. Esses aí parece que vão nos matar enquanto dormimos. São crianças, retrucou a mulher de cara de ferro. Não tem culpa da própria aparência. Olhei em volta. As meninas do vilarejo, que distribuíam xícaras de chá, tinham um aspecto radiante, com fitas no cabelo, pareciam cheirar bem. Pode até ser, respondeu outra dona. Mas eles não têm muito a ver com as nossas crianças, não é? A mulher de cara de ferro abriu a boca para discutir. Depois tornou a fechá-la sem dizer nada. Fosse lá o que fôssemos, não éramos como as crianças deles, e isso estava bem claro. Ada, sussurrou Jamie. Ninguém quer a gente. Era verdade. A multidão já diminuía. Restavam cada vez menos crianças. As professoras nos colocavam juntinhos e falavam bem de nós. A mulher de cara de ferro tentava convencer o pessoal que ainda estava por lá. Uma velha de cabelo azulado pôs a mão no ombro do Jamie. Não levo a garota, ela disse, mas acho que consigo dar conta do garotinho. A senhora não vai querer ele, respondi. Ele rouba, ele morde, e sem mim para controlar, as convulsões podem voltar. A velha abriu a boca num ó silencioso. Afastou-se depressa e foi embora com o irmão de outra pessoa. Então, o salão ficou vazio, exceto pelas professoras, a mulher de ferro, o Jamie e eu. A mãe tinha razão. Ninguém queria a gente. Fomos os únicos que não tinham sido escolhidos. Capítulo 6. Não precisam se preocupar, disse a mulher da cara de ferro. O que talvez fosse a mentira mais ridícula que eu já tinha ouvido na vida. Ela batucou na prancheta. Tem um lugar perfeito para vocês. É gente boa? Perguntou o Jamie. É uma moça solteira muito boa. O Jamie balançou a cabeça. A mãe disse que gente boa não vai querer a gente. A mulher da cara de ferro torceu o canto da boca. Ela não é tão boa assim.
Além do mais, a encarregada dos alojamentos sou eu. Não cabe a ela decidir. Isso queria dizer que a mulher podia ser obrigada a ficar conosco. Bom, troquei o peso do pé ruim e fiquei sem ar. Podia me acostumar à dor enquanto estava parada em pé, mas os movimentos tornavam tudo bem pior. Você consegue andar? Perguntou a mulher da cara de ferro. O que aconteceu com esse pé? Um carrinho de cerveja atropelou ele, mas está tudo bem. Por que não usa muletas? Como eu não sabia o que eram muletas, eu só pude dar de ombros. Comecei a caminhar pelo salão. Mas, para o meu horror, o pé cedeu. Eu caí no chão de madeira, mordi o lábio para não gritar. Ah, pelo amor de Deus, brandou a mulher da cara de ferro. Ajoelhou-se. Esperei que ela gritasse ou que me erguesse com um puxão, mas em vez disso, o que era, a bem da verdade, ainda pior do que eu cair, ela me abraçou e me levantou do chão. Ela me carregou. Vamos rápido, disse ao Jamie. Do lado de fora, ela me acomodou no banco de trás do carro, um carro de verdade. O Jamie entrou ao meu lado, e os olhos arregalados. A mulher bateu a porta do passageiro e depois sentou-se no banco do motorista e ligou o motor. Só vai levar 1 minuto, disse, virando o pescoço para olhar para nós. Não é longe. O Jamie tocou a madeira brilhosa sobre a janela do lado dele. Tudo bem, respondeu escancarando um sorriso. Pode demorar, a gente não liga. A casa parecia dormir. Ficava bem no finzinho de uma silenciosa alameda de terra. De ambos os lados da rua haviam árvores cujas copas se ajuntavam no alto, de modo que o caminho era sombreado de verde. A casa ficava afastada das árvores, sobre uma pocinha de luz do sol, mas a chaminé de tijolos vermelhos era tomada de trepadeiras, e as janelas encobertas por moitas abundantes. Um telhadinho abrigava uma porta pintada de vermelho, tal qual a chaminé, mas a casa em si era cinza, sem graça por detrás das moitas. As janelas estavam fechadas com cortinas, a porta também estava fechada. A mulher da cara de ferro estalou a língua, como se irritada. Encostou o carro e desligou o motor. Esperem aqui, mandou. Bateu o punho na porta vermelha e nada aconteceu. Senhora Smith! Ela vociferou, e depois de mais uns instantes sem nada acontecer, girou a maçaneta e entrou. Cutuquei o Jamie. Vai lá escutar. Ele ficou diante da porta aberta por uns minutos e depois voltou. Estão brigando. A mulher não quer a gente. Diz que não sabia que estava tendo guerra. Não me surpreendia em saber que a senhora Smith não queria nos receber, mas achei bem difícil acreditar que alguém não tivesse sabendo da guerra. Ou a senhora Smith estava mentindo, ou era burra feito uma porta. Dei de ombros. A gente pode ir para outro lugar. No instante em que eu disse aquilo, tudo mudou. Do lado direito da casa adormecida, um pônei dourado claro enfiou a cabeça por entre as moitas e me encarou. Percebi que ele estava parado atrás de um murim de pedras. Tinha uma listra branca no nariz e os olhos castanho escuros. Remexeu as orelhas para frente e soltou um relincho baixo. Cutuquei o Jamie e apontei. Era como um desejo realizado. No meu estômago, voltei a ter a sensação no trem, quando vi a garota e o pônei galopante. Ele mora aqui, sussurrou o Jamie. Eu estava saindo do carro. Se o pônei não morava com a senhora Smith, no mínimo morava na casa ao lado, e aonde ele estivesse, eu estaria também. Tentei dar um passo, mas o meu pé não deixou. Puxei o Jamie. Ajuda aqui. Até o pônei? Não, até a casa. Percorremos cambaleantes o caminho de pedra e passamos pela porta vermelha. Do lado de dentro, a casa era pequena e escura. O ar dava arrepios. O cômodo onde entramos tinha móveis estranhos e brutos, todos cobertos com tecido roxo escuro. As paredes exibiam padrões de cores escuras, e o piso também. Havia uma mulher magra e pálida, de vestido preto, sentada numa das cadeiras roxas, bem empertigada e rígida, e a mulher da cara de ferro, igualmente rígida, estava sentada à frente dela. A mulher pálida, a senhora Smith, tinha umas manchas vermelho vivo no rosto. Seu cabelo, armado, emoldurava o rosto magro feito uma crespa nuvem amarela. Não sabe nada em relação a eles, dizia ela. Aqui estão eles, exclamou a mulher cara de ferro. A menina machucou o pé. Crianças, essa é a senhora Susan Smith. Senhora Smith, esses são... Ela fez uma pausa e olhou para nós intrigada. As outras crianças do trem usavam plaquinhas com os nomes, mas nós não. Como é que vocês se chamam? Eu hesitei. Ali poderia ter um novo nome. Poderia me chamar Elizabeth, que nem a princesa. Que diabo? Eu poderia me chamar Hitler. Elas jamais saberiam. Ada e Jamie, respondeu meu irmão. Ada e Jamie o quê? Perguntou a mulher de ferro. Como é o sobrenome? Hitler, respondi. O Jamie me fuzilou com um olhar sem dizer nada. Não seja insolente, ralhou a mulher de ferro. Não dá. Não sei o que é isso. Isso quer dizer que você não se chama Hitler. Diga seu sobrenome à senhora Smith. Smith, Ada e James Smith.
A mulher de ferro soltou um simbilo exasperado. Ah, é? Bom, não importa. Virou-se para a senhora Smith. Eles devem constar nos registros das professoras. Eu vou perguntar. Agora eu tenho que ir. Foi um dia muito longo. Ela se levantou e eu me plantei com firmeza na cadeira mais perto da porta. O Jamie disparou até a outra. Adeus, falei à mulher de ferro. Gostei do seu carro, completou Jamie. Estou falando sério, disse a senhora Smith. Levantou-se e saiu-se da casa atrás da mulher da cara de ferro. As duas discutiram por mais vários minutos, mas eu já sabia quem ia ganhar. A mulher de ferro não se deixaria derrotar 2 vezes no mesmo dia. Como era de se esperar, o automóvel partiu. A senhora Smith marchou de volta até a sala, com um ar feroz e nervoso. Não faço ideia de como cuidar de crianças. Eu dei de ombros. Nunca tinha preciso de cuidados, mas decidi não dizer nada. Capítulo 7. A senhora Smith achou no meu cabelo um piolho que não existia antes da viagem no trem lotado. Não que fizesse diferença para ela a hora em que peguei o piolho, com toda a voz aguda que ela insistiu para que fôssemos tomar banho naquele minuto. Você consegue subir a escada? Ela perguntou encarando meu pé. O que foi com você? Eu fui atropelada por um carrinho de cerveja, eu respondi. A senhora Smith se encolheu. Subi as escadas de bunda, um degrau de cada vez. A senhora Smith nos levou até um cômodo branco com uma banheira grande, encheu de água quente direto de uma torneira, o que era fascinante, e nos deu privacidade, seja lá o que fosse aquilo. Havia sabão e umas toalhas grossas. Passei sabão num pedacinho de pano, depois esfreguei o rosto e o pescoço. O pano saiu cinza. Esfreguei sabão no cabelo do Jamie e no meu. Depois virei a torneira e enxaguei. Foi maravilhoso o banho. Depois a água suja foi-se embora por um buraco no fundo da banheira, em vez da gente precisar recolher, que nem era na casa. O Jamie, limpinho, escancarou um sorriso por debaixo de uma toalha branca. Eu enrolei uma no corpo e deixei o cabelo pingar nos ombros. Que lugar chique, ele disse. E eu concordei. Era um lugar bacana. Não me importava se a senhora Smith fosse horrível. Estávamos acostumados com a mãe. A senhora Smith bateu à porta e perguntou onde estavam as nossas coisas. Não entendi o que ela quis dizer. A comida que havíamos levado já tinha acabado, e eu havia deixado a sacola de papel no trem. As outras roupas de vocês, explicou ela. Não têm condições de voltarem a vestir a que estavam usando. As outras crianças do trem haviam levado umas trouxas. Nós não. Mas vai ter que ser. É só isso que temos, respondi. Ela abriu a porta e me olhou de cima a baixo. Meti o pé direito por debaixo do esquerdo, mas não a tempo. Carro de cerveja uma ova, ela disse rabugenta, escacando da porta. Você tem o pé torto e está sangrando meu chão inteiro. Ela levantou a mão na minha direção e eu me encolhi, e ela congelou. Eu não ia bater em você, eu ia ajudar. Claro, de tão feliz que eu estava em me ver sangrando pelo chão. A senhora Smith se ajoelhou e agarrou meu pé ruim. Tentei puxar, mas ela segurou firme. Interessante. O rei Ricardo III tinha o pé torto. E nunca tinha visto. Forcei-me a pensar nos pôneis. O pônei da casa ao lado, o pônei correndo junto ao trem, eu cavalgando o pônei amarelo. Minha cabeça escapuliu e eu me dei pôneis, e assim pude aguentar o toque da senhora Smith. Pois bem, disse ela, vamos ao médico amanhã descobrir o que devemos fazer com você. Ele não vai querer ela, disse Jamie. Gente boa odeia esse pé horroroso. A senhora Smith soltou uma risada curta e áspera. Então você está com sorte, porque de boa eu não tenho nada. Ela não era boa, mas limpou o chão. Não era boa, mas enrolou meu pé numa tira de pano branco e nos deu 2 camisetas limpas para vestir. Batiam abaixo do joelho. Ela penteou nossos cabelos e cortou os nós, o que levou uma eternidade. Depois, fez uma frigideirona de ovos mexidos. É a única comida que eu tenho. Não fiz compras essa semana, não estava esperando vocês. Era a única comida que ela tinha, mas havia manteiga para passar num pão velho e açúcar para o chá. Os ovos estavam meio pegajosos, mas eu comeria qualquer coisa com a fome que eu sentia. E achei uma delícia. Limpei o prato com pão e ela me serviu outra colherada de ovos. O que é que eu vou fazer com vocês? Que pergunta esquisita. Nada, eu respondi. A Ada fica dentro de casa, falou Jamie. Eu cuido dele, completei. A senhorita não precisa fazer isso. A senhora Smith franziu a testa. Quantos anos vocês têm? A pergunta me fez estremecer. O Jamie tem 6 anos. A mãe disse... Ele tem que ir para a escola. Ele é muito pequeno para ter 6. A mãe disse. E você? É mais velha que ele, claro. Você não vai para a escola? Não com esse pé feio, respondeu Jamie. A senhora Smith deu uma bufada. O pé fica muito longe do cérebro. Bateu a faca na beirada do prato. Aniversários. Quando? Nomes? De verdade? Não essa baboseira de Smith.
Ada e Jamie, respondi. Smith, só isso que eu sei. Ela me encarou. Encarei de volta. Depois de alguns instantes, ela desfez a carranca. Vocês não sabem mesmo? Olhei para os ovos no meu prato. Eu perguntei uma vez. A mãe disse que não interessava. A senhora Smith respirou fundo. Ok. O Jamie tem 6 anos. Você é mais velha. Vamos dizer que tem uns 9. Seu tom de voz não deixava claro o quanto estava irritada. Dei de ombro. 9 estava bom. Eu conhecia os números. 8, 9, 10. Vou escrever para os seus pais, disse a senhora Smith. A Lady Thornton vai me dar o endereço e eu vou escrever. Eles vão me dizer. Ela nos olhou de cima a baixo. O que o pai de vocês faz? Nada, respondi. Ele morreu. Estava morto havia anos. Ou tinha desaparecido, ou não sabia qual dos dois. Se fechasse bem os olhos e me concentrasse, conseguia lembrar dele. Mas a imagem vinha num borrão. Um homem alto, tranquilo, diferente da mãe. Ah, então eu escrevo para sua mãe. A senhora Smith não era boa. A senhora Smith não era boa pessoa, mas a cama onde nos acomodou era limpa e macia, com cobertores finos e suaves, e outros mais grossos e quentinhos. Ela puxou a cortina da janela para bloquear a luz. Eu estava tão cansada. Senhorita, perguntei, de quem é o pônei? Eu tinha que saber antes de dormir. A senhora Smith parou, com a mão na cortina, olhou pela janela. O nome dele é Manteiga. A Beck que me deu. Quem é Beck? Perguntou o Jamie, mas a senhora Smith não respondeu. Capítulo 8. De manhã, dormimos até o sol chegar quase ao alto do céu. A senhora Smith também dormiu até tarde. Pude ouvi-la roncando no quarto do outro lado do corredor. Desci com Jamie e dei pão a ele. Rastejei como fazia em casa. Pretendia continuar caminhando, mas era mais fácil rastejar. Nos fundos da sala principal havia uma porta. Do lado de fora, vi um pequeno espaço cercado por um murinho de pedra, depois outro bem maior, também cercado. O pônei, chamado Manteiga, estava no espaço maior, virado para casa, de olhos e orelhas bem alerta. Eu sorri. Ele parecia estar à minha espera. Não é para você ir lá fora, disse o Jamie, agarrando-me pelo braço. Eu me desvencilhei. Isso acabou. Ok, eu posso ir onde eu quiser. Ele hesitou. Como é que você sabe? Era a minha recompensa. Pela minha coragem. Por eu ter andado tanto tempo. Por eu ter ido embora andando. Eu tinha que seguir caminhando para sempre. Levantei-me e fiquei de pé. Eu ia caminhar até o pônei. Cambaleei e tropecei. Tudo doía. O bicho me observava. Quando eu cheguei à mureta, sentei-me nela e balancei as pernas para o outro lado. O pônei se aproximou, baixou a cabeça, cheirou minhas mãos e empurrou o pescoço para perto de mim. Eu o abracei. Entendi o motivo do nome. Ele cheirava a manteiguinha no sol quente. Eu queria cavalgá-lo, mas eu não sabia como. Seu lombo era muito afastado do chão. Além do mais, a garota que eu tinha visto segurava umas tiras ou coisas parecidas. Eu me levantei, agarrado ao pescoço do pônei, e arrisquei uns passos cautelosos ao seu lado. A grama do pasto espetou meu pé descalço. A umidade trouxe uma sensação geladinha e penetrou pela atadura do outro pé. O chão era macio. Quando eu pisava, ele afundava. Fofinho feito pão fresco. As árvores cercavam o pasto, com as copas se mexendo sobre o sol. Pássaros cantavam. Eu conheci os pássaros. Havia pássaros na travessa, mas nunca tinha ouvido tantos de uma vez só. Havia flores. O Jamie corria pelo pasto, cantando sozinho, cutucando tudo com um gravetinho que encontrara. O Manteiga tornou a baixar a cabeça e a cheirar minha mão. Estaria achando que eu tinha trazido alguma coisa? Eu deveria ter trazido alguma coisa? Do que os pôneis gostavam? A ponta do nariz dele era quentinha. Corri as mãos pela sua cabeça até as orelhas, sentindo um bolo de pelos compridos que havia no meio. Esfreguei-lhe as costas e ele suspirou e inclinou-se para mim outra vez. Então deu um passo para trás e voltou a comer grama. Sentei-me na grama e observei. Ele comia como se aquela fosse a sua função na vida. Como se dissesse, nem estou com tanta fome, meu amigo, mas eu não posso parar, entende? Chicoteou de leve o rabo, para frente e para trás, e então deu um passo arrastado até um trecho de grama nova. Fiquei sentada a observá-lo, depois me deitei. Estava tão dolorida e o sol quentinho e tão gostoso que continuei observando e então adormeci. Ao acordar, vi a senhora Smith parada por cima de mim. Está queimada de sol, ela disse. Ficou muito tempo do lado de fora. E eu me sentei, espreguiçando-me. Tudo doía. A pele das minhas pernas nuas estava cor-de-rosa. Doía, mas eu estava acostumada à dor. Não está com fome? Perguntou ela, suave e irritada. Eu pisquei. Eu sentia fome. Uma fome arrasadora. Doía. Também estava acostumada a isso.
O que deveria dizer? A senhora Smith queria que eu estivesse com fome ou não? Por que não me acordou hoje de manhã? Ela perguntou. Eu nunca acordaria. Eu não era idiota. Venha, ela estendeu o braço para mim. Já está tarde. Eu tenho que levar você ao médico e precisamos fazer compras. Eu não preciso de ajuda. Não seja ridícula, ela ralhou e me levantou. Tentei me livrar dela, mas meu pé doía tanto que por fim eu a deixei me ajudar a voltar para casa. O Jamie já estava lá dentro, sentado à mesa, comendo feijão enlatado com torradas. Deslizei até uma cadeira da cozinha. A senhora Smith jogou mais feijão num prato. Seu curativo já está imundo. Respirei fundo. Antes que eu pudesse falar, o Jamie disse. Eu disse que não era para ela ir lá fora. Asneira, a senhora Smith tinha um tom ríspido. É claro que ela pode ir lá fora. A gente só precisa de um esquema melhor. Esses sapatos que você estava usando ontem eram da mãe, respondi. Percebi que não eram seus, mas acho que não dá para você usar sapato normal. Eu dei de ombros. Bom, vamos ver o que o médico diz. Chamei um táxi para nos levar até lá. Depois a gente vê. Não se acostumem. Não posso ficar andando de automóvel. Eu assenti, pois parecia o melhor a fazer. No fim das contas, táxi e automóvel eram duas palavras que significavam carro. 2 passeios em 2 dias. Que maravilhoso! Eu sabia o que era um médico, embora eu nunca tivesse ido a um. Esse tinha umas coisas engraçadas, feito uns vidros redondos na frente dos olhos. Usava um casaco branco e comprido que nem um açougueiro, lá perto de casa. Subam aqui, mandou, batendo numa mesona de madeira. O James subiu, mas eu não consegui. Ah, soltou o médico, notando meu pé. Ele me levantou até a mesa. A mãe nunca me tocava, exceto para me bater. O Jamie me abraçava, mas nunca me levantava, claro. Aqui, as pessoas ficavam o tempo todo me tocando e eu não gostava nem um pouco. O médico me cutucou, mediu, inspecionou e fez o mesmo com o Jamie. Nos fez tirar a camiseta e encostou o nosso peito numa coisa gelada de metal, com os tubos que iam até as orelhas dele. Correu as mãos pelos nossos cabelos e analisou os arranhões da nossa pele. Impetigo, disse. Não fez sentido para mim, mas a senhora Smith puxou um caderninho da bolsa e anotou qualquer coisa. Estão gravemente desnutridos, prosseguiu o médico. A menina parece estar com princípio de raquitismo. Muito sol para ela, comida boa e leite. Mas o que eu faço com eles? Perguntou a senhora Smith. Nunca cuidei de crianças. Alimente, dê banho, zele pelo sono deles. Não é mais difícil do que cuidar de cachorros, na verdade. Ele abriu um sorriso. É mais fácil que cuidar de cavalos. Os cavalos eram da Beck, respondeu a senhora Smith, e eu nunca tive cachorro. Quem é Beck? Perguntou o Jamie, e eu o silenciei com um psiu. E o pé da Ada? Falou a senhora Smith. O que eu faço? Enfiei o pé embaixo do corpo. A senhora Smith me deu um tapinha no joelho. Mostre ao doutor. Eu não queria. Não queria mais ninguém me tocando. Meu pé estava escondido, envolto numa atadura. Eu conseguia andar um pouco e achava que já estava de bom tamanho. A senhora Smith puxou meu pé. Comporte-se. O médico desenrolou o curativo. Minha nossa! Exclamou segurando meu pé. Pé torto não tratado. Nunca tinha visto. Achei que pé torto fosse uma coisa bem comum, comentou a senhora Smith. Ah, sim, sem dúvida. Mas quase sempre é curado, sem problemas na primeira infância. A senhora Smith prendeu a respiração de um jeito que eu não entendi. Mas por que não? Ela me olhou e calou a sua boca. Curado, sem problemas, pensei. Meu pé não fora curado sem problemas. Parecia que eu tinha feito algo errado. A mãe sempre dizia que meu pé era culpa minha. E eu sempre me perguntara se era verdade. Pé torto. Esse era o meu pé. Um pé torto. O médico cutucou, retorceu e analisou o meu pé torto até eu não conseguir suportar. Pensei no Manteiga, naquele cheirinho tão quentinho e gostoso, na respiração dele na minha mão. Em vez da minha cabeça escapulir para um lugar vazio, eu agora podia encontrar o Manteiga, o que era fácil. Ada, disse a senhora Smith em voz alta. Ada, volte. O Dr. Graham fez uma pergunta. Senti as batidinhas no meu rosto. O médico havia enrolado meu pé num novo curativo. Pronto. Tá sentindo muita dor? Ele repetiu. O quanto era muita dor? O que ele queria que eu respondesse? Dei de ombros. Você entendeu o que ele falou sobre vermos um especialista? Perguntou a senhora Smith. Olhei para ela e ela olhou de volta. Sim ou não? Balancei a cabeça. A senhora Smith e o médico trocaram olhares. Senti que tinham dado a resposta errada. O Dr. Graham acha que um especialista pode conseguir operar seu pé. Eu não sabia o que era um especialista. Não sabia o que significava a palavra operar, mas sabia que era melhor não fazer perguntas. Tudo bem. A senhora Smith sorriu. Dá medo, eu sei,
mas seria maravilhoso. Eu vou escrever para sua mãe o mais rápido possível pedindo permissão. Não imagino que ela vá se opor. Enquanto isso, o Dr. Graham vai arrumar um par de muletas para você. Muletas eram cabos compridos de madeira que a gente enfiava debaixo do sovaco, de modo a conseguir caminhar usando um pé bom. Daí, se a pessoa tivesse um pé ruim, não precisava nem encostar ele no chão. Muletas não doíam. Viu? Disse o médico. Eu tinha certeza que a menina saberia sorrir. Não acredito, respondeu a Sra. Smith, balançando a cabeça. O consultório do médico era bem na cidade, perto da estação de trem. De muletas, eu não precisava de táxi, então voltamos a pé pela rua principal. Caminhei, de pé ruim e tudo, e ninguém me impediu. Fomos às lojas e compramos carne, legumes e mantimentos. Entrei nos lugares e ninguém me enxotou. Ada, me passa 3 dessas maçãs, disse a Sra. Smith no momento. Até então, eu estava tendo o cuidado de não mexer em nada. Mas quando ela me pediu, imaginei que não ia ter problema. Então fiz e não tive problema. O homem da loja nem me olhou. Tinha tanta coisa na loja que eu fiquei até nervosa. Havia muita coisa para ver. E eu nunca tinha conhecido ninguém que comprasse tanta comida como a Sra. Smith. Tudo de uma vez. E também pagava tudo direitinho com dinheiro. Nada no fiado. Eu cutuquei o Jamie e ele assentiu. A Sra. Smith era rica. Na calçada, a Sra. Smith contou as moedas restantes e suspirou. Levou-nos até uma loja de tijolos, meio feiosa. Do lado de dentro só havia uns balcões com gente atrás. Não dava para saber o que estavam vendendo. Que lugar é esse? Perguntou Jamie. É um banco, respondeu a Sra. Smith. Você já esteve num banco antes, com certeza. Eu não entendi por que ela achava isso. Eu nunca tinha ouvido falar num lugar chamado banco. A Sra. Smith rabiscou num pedaço de papel e entregou ao homem atrás do balcão. Então ele contou um dinheiro e deu para ela. Uma loja de dinheiro, sussurrou Jamie com os olhos bem regalados. E eu concordei. Sem dúvida, não existia uma dessas na nossa travessa. Havíamos tornado a vestir nossas roupas da véspera. Não podíamos ir à cidade só com as camisetas da Sra. Smith, mas ela as tinha lavado, então estávamos bonitos e cheirosos. Mesmo assim, ela nos levou a uma loja que vendia roupas e comprou um conjunto para cada um. Blusa e calça, mais uma coisa chamada roupa de baixo que disse que teríamos que usar a partir de então, 3 dessas, mais meias e sapatos para nós dois, para o Jamie e para mim. Eu já tinha sapatos, disse o meu irmão, olhando para as botinas pesadas que a Sra. Smith escolheu. E a Ada, ela não precisa. A Sra. Smith ignorou. O vendedor, um sujeito mal encarado, de sobrancelhas peludas, abriu a boca. Esses evacuados só dão problema, não é, senhorita? A minha esposa já está farta. Quer mandá-los de volta para casa. Os porquinhos imundos molham a cama. A Sra. Smith disparou um olhar que fez o homem se calar. Porém, não sem antes pedir desculpas. Saí da loja com meu pé bom calçado num sapato de couro marrom. Um sapato de verdade, para mim. A Sra. Smith foi obrigada a comprar o par. O homem não quis vender um só. Levamos o outro sapato numa sacola. A gente guarda, disse ela. Quem sabe um dia. Não entendi o que ela quis dizer e nem perguntei. Estava ficando cansada, mesmo de muletas, e só pensava na caminhada de volta. Mas o Jamie começou a dançar na minha frente, sorrindo. Se conseguirem consertar o seu pé, ele disse, se conseguirem. E eu sorri de volta. O Jamie era mesmo um bobinho.